excesso de velocidade. Freios que não funcionam. Isso aqui, a roda não está funcionando o freio. Flagrantes impressionantes mostram caminhões em péssimas condições circulando pelas estradas de todo o Brasil. Motoristas que, para enganar a fiscalização, desrespeitam as leis e reaproveitam pneus em péssimas condições. Este flagrante foi registrado em Curitiba. Um caminhão aparece em alta velocidade na rodovia. Ele está sem controle, quase tomba para a direita. O carro branco que passa ao lado desvia rapidamente. O motorista tenta controlar o caminhão. Tomba para a esquerda, esbarra na mureta central. É possível ver fumaça. O motorista pisa no freio. Nessa hora, dá para ver que sai fumaça do pneu. O caminhão não para e arrasta o carro que estava na frente. O veículo atingido estava a 55 km por hora. O caminhão estava a 92 km por hora. O limite permitido neste trecho da rodovia é 60 km por hora. O excesso de velocidade é uma das causas mais frequentes de acidentes com caminhões. Erros grosseiros de manutenção deixam esses veículos em situação precária. Mesmo assim, eles rodam por nossas estradas e colocam em risco a vida de caminhoneiros e também de outros motoristas. O descaso com a manutenção dos caminhões é um risco em rodovias de todo o Brasil, como mostra o repórter Mark Souza em Curitiba. Estamos na BR-376, que liga o Paraná ao litoral de Santa Catarina. A estrada chama atenção pela beleza, cercada pela exuberância da Serra do Mar e também pela quantidade de acidentes. Só no trecho de 19 quilômetros que corta a serra, nos últimos 5 anos foram registrados quase 2.000 acidentes, que mataram 52 pessoas. Esse número se refere apenas a acidentes envolvendo caminhões. E é fácil flagrar motoristas que desrespeitam as leis por aqui. Nós estamos a 80 km por hora, que é a velocidade máxima permitida nesse trecho, mas o caminhoneiro aqui do lado está bem acima disso, tanto que nos ultrapassou com facilidade. Esse vídeo de uma câmera de segurança da mesma rodovia 376 mostra um caminhão em alta velocidade. Ele segue pela pista da direita, passa para a faixa central, ultrapassa 2 outros caminhões, não consegue fazer a curva, tomba e quase voa em direção ao acostamento. Tantos acidentes fizeram a Polícia Rodoviária Federal incluir a rodovia na lista das mais críticas do país. Por isso, uma operação foi montada para conscientizar motoristas. Enquanto os policiais checam os veículos, os caminhoneiros assistem a uma palestra sobre dirigir com responsabilidade. O que se vê é um festival de infrações. Foi parado por quê? O que eles falaram? No radar aqui em cima. Aqui. Você passou a quanto ali? Deu 10% acima do permitido. É o permitido 80, passei 90. Por segurança, todo caminhão carrega um equipamento chamado tacógrafo. É uma espécie de caixa preta do veículo. Tudo que o caminhoneiro faz fica registrado nesses discos. Informações como quantos quilômetros o caminhão rodou, em quanto tempo, quantas paradas fez e a variação de velocidade. Isso aqui é um relógio 24 horas. Tá vendo? Se você for olhar aqui, ele funciona 24 horas. Quando deu as 24 horas, tem uma lâmina que corta o primeiro disco e passa para o segundo. Rafael foi parado na Blitz com um recorde impressionante. O tacógrafo ali mostrou que você passou 20 vezes de 100 km por hora nas últimas 24 horas. Você não acha que é muito? É muito, é muito. Por que você fez isso? Tipo assim, que tem agendamento, né? Aí a gente trabalha por comissão, tem que chegar no horário.
Mesmo com o registro de ter excedido o limite 20 vezes em apenas um dia, o Rafael levou apenas uma multa, quando foi flagrado pelo radar. As outras infrações apontadas pelo tacógrafo não podem servir de prova para multas. A notificação só pode ser feita quando o motorista é pego em flagrante. Isso aqui serve também para a gente observar quando o caminhão sofre um acidente. Dá para a gente saber qual é a velocidade que esse caminhão estava na hora do acidente. Porque o tacógrafo ele para imediatamente. Com o tacógrafo, dá para saber também quanto tempo o motorista dirigiu sem parar. Carlos está há 30 anos na boleia do caminhão. Foi pego porque não tinha cumprido o descanso obrigatório de 11 horas. Não dormi porque eu queria adiantar com a carga, né? Porque essa carga era para descarregar hoje. Mas só que aí o sono pegou e eu parei 1 hora e pouca. Dormir ao volante foi o que provavelmente aconteceu com esse outro motorista. Veja o flagrante. O caminhão de repente começa a sair da estrada, vai para o acostamento e tomba. Mais um acidente que poderia ser evitado. Esse é considerado um dos pontos mais críticos da estrada, a chamada Curva da Santa. São tantos acidentes que a concessionária que administra o trecho não consegue nem consertar o muro de contenção. Aqui está o que sobrou da última colisão entre um carro e um caminhão que matou 2 pessoas. Segundo os caminhoneiros, a maior causa de acidentes nesse ponto é a falta de freios. O que poderia ser resolvido se os caminhoneiros fizessem a manutenção adequada. Além disso, eles usam artifícios para driblar a fiscalização. Esse aqui está errado, está amarrado e isolado. Isso aqui a roda não está funcionando o freio. Nesse caminhão, os policiais descobriram que o motorista isolou uma parte importante do sistema de freios. Aqui manda o ar para que as rodas possam frear. Com a gambiarra, o freio fica comprometido. Provavelmente esse motorista iria estar descendo a serra, iria ter falta de freio, poderia ocasionar mais um acidente. Essas imagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal mostram um caminhão logo após um acidente. O veículo tem 12 rodas, mas, segundo a polícia, apenas 4 tinham os freios funcionando corretamente. As outras peças estavam assim, improvisadas. Depois do acidente, a cabine do caminhão ficou totalmente destruída. Por sorte, o motorista não se feriu. Quando dá o acidente, ele fala, foi defeito mecânico, estava sem freio. Na realidade, quando a gente vai observar, não faltou freio, foi manutenção. Quando o alvo da fiscalização é a condição dos pneus, a situação piora muito. Este aí quase não tem mais as marcas de segurança. Aqui tem suco, mas onde tem a marcação, ele vem uniforme, junto com a banda de rodagem. Então esse pneu aqui já está condenado. O motorista admite, sabia que o pneu estava condenado. Você não percebeu que estava careca? Percebi, mas vai fazer o quê? Tem que botar aquilo ali para rodar até chegar em casa, né? O risco de rodar com um pneu assim é enorme, principalmente com chuva. Neste flagrante, é possível perceber uma explosão antes do caminhão tombar. Provavelmente, o pneu não resistiu e estourou. Esse caminhão acabou de ser parado pela Polícia Rodoviária Federal e olha o estado do pneu. É até inacreditável que ele estava rodando. E veja o rasgo que ele tem nessa parte de baixo aqui, ó. Aqui, ó, dá para você enfiar o dedo dentro desse pneu. Esse motorista provavelmente ia tentar descer a serra com esse veículo nessas condições. O que ia acontecer? Mais um acidente que nós estamos evitando nesse momento com esse tipo de comando. O motorista tentou se defender. Na hora que estourou, eu acabei de descer para achar um lugar para poder estacionar o carro, porque eu não tenho socorro por aqui. Tem socorro, então eu vim andando devagarinho até um local para... O policial dá a orientação. A orientação é qual? Quando acontece isso, estoura um pneu, fura, Para imediatamente, troca pelo step, que o step dele está em boas condições, e segue viagem. E não andar nessas condições. Além da falta de manutenção, muitos caminhoneiros, com o objetivo de enganar a fiscalização, apelam para uma prática criminosa, os chamados
pneus riscados. Eles nada mais são do que pneus velhos, condenados, quase sem borracha, que são transformados em pneus com aparência de novos. Detalhe, só aparência. O riscado ou frisado pode ser feito em pneus para caminhões ou qualquer outro tipo de veículo. Com uma câmera escondida, 2 produtores do Domingo Espetacular visitaram várias borracharias. Eles levaram pneus carecas e descobriram o quanto é fácil sair dali com pneus riscados. O borracheiro nem hesita, começa a fazer um novo desenho. As imagens mostram que ele usa uma máquina especial. Com ela, consegue refazer todos os sulcos do pneu. Aí já estava furado, ó. Já foi remendado. Esse quando tem o desenho ainda dá, quando está totalmente liso não dá para fazer não. Aí tem que inventar um desenho para ele, né? Aí, dá para inventar? Inventar um desenho. É igual aquele ali, né? Aquele aqui. Por lei, um pneu deve ser usado por no máximo 5 anos. Depois disso, a borracha começa a se deteriorar. O pneu tem que ter o sulco mínimo de 1,6 milímetros para poder rodar. Tudo que tiver abaixo disso, de 1,6 milímetros, e já não tiver mais borracha, não pode ser utilizado. Pneus recalchutados e recapados são permitidos. O recapado eu vou trocar só essa parte que tem contato com o solo. Então eu vou trocar só essa banda de rodagem, ok? Eu vou reaproveitar toda a carcaça sem mexer nela e colocar uma capa nova, por isso recapado. O recalchutado, eu já levo essa capa até o ombro do pneu, até essa região do pneu, ou seja, alguns dizem que isso é melhor. Desde que seja bem feito, qualquer reforma é confiável. Nos 2 casos, eles devem levar o selo do Inmetro, que dá garantia de que a reforma foi feita em borracharia autorizada. Mas, muitas vezes, os caminhoneiros escolhem a opção mais rápida e barata, mesmo sabendo que é arriscado. Você já trabalhou com pneu riscado? Já usou? Já. Pneu riscado? Já, riscado. É perigoso? O pessoal diz que é perigoso. É perigoso, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? Aí tem que... Para fazer economia, seria? Tem que trabalhar, né? Na oficina visitada pelos nossos produtores, até o próprio borracheiro reconheceu o perigo dos pneus riscados. Uma vez claro que o cara risca muito fundo, pega o aço, né? O aço molhou e já apodrece na hora, né? Isso aconteceu com o pneu que levamos para riscar. Depois do serviço, dá para ver o aço aparente. Isso quer dizer que não tem mais borracha. Esse outro borracheiro que tinha acabado de riscar um pneu de carro ainda faz uma brincadeira. O preço do serviço, R$10. Um pneu de carro novo custa em média R$350. O comércio de pneus condenados é ilegal. Mesmo assim, até na internet é possível encontrar sites que vendem pneus riscados para carros. Para caminhões, o pneu riscado custa R$40 e não tem garantia de quanto roda. Um novo sai por volta de R$1.500. Uma economia que pode parecer vantajosa, mas que é ilegal e coloca em risco a vida de milhares de motoristas que circulam pelas rodovias brasileiras.